tema da mensagem de hoje é profetizando a vida de Deus. E o texto base é Ezequiel, capítulo 37. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, quem tiver Bíblia. Ezequiel 37. Nós vamos ler. Aqui tem um pequeno texto, mas eu gostaria de ler do 1 ao 14. Então você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar. Amém? O livro do profeta Ezequiel fica no Velho Testamento, logo depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 37. É um texto bastante conhecido de todos, mas que Deus vai usar para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Diz o seguinte a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, amados? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, nós te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Tua presença que traz a palavra do Senhor aos nossos corações, que traz as direções de Deus para as nossas vidas, que traz aquilo que está no coração de Deus para o nosso coração. E nessa noite, Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra, fala através do Teu Espírito Santo, ministrando a nós nessa noite, enquanto ouvimos essa palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra venha, e venha, Deus, gerando vida onde há morte, gerando, Deus, avivamento onde há tristeza e angústia e dor. Venha trazendo luz onde há caos e trevas. Venha trazendo ânimo onde houver fraqueza. Venha trazendo fortalecimento onde houver, Senhor, pessoas fracas, pessoas sem forças mais, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua palavra, acima de tudo, venha trazendo esperança a nós, Senhor. Esperança, Senhor. Esperança na Tua promessa, na Tua palavra, naquilo que o Senhor falou para nós e naquilo que o Senhor é fiel para cumprir através de nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, é a nossa oração. Vem e fala conosco que nós te ouvimos, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Ezequiel é um profeta que viveu no tempo do seu ministério. Aconteceu no mesmo tempo de Jeremias e Daniel, e aconteceu num momento terrível da história de Israel. Foi no momento em que Israel foi levado cativo
pelo Império Babilônico e passou 70 anos em escravidão total e terrível nas mãos de uma nação pagã, de uma nação que não conhecia Deus. Isso tudo por consequência do seu pecado. Mas essa palavra de Ezequiel, essa visão de Ezequiel aqui, é um facho de esperança em meio ao caos que Israel estava passando. De repente o Espírito de Deus levou Ezequiel no meio de um vale. E a visão de Daniel era terrível. Era um vale de ossos secos. Era como se fosse um cemitério a céu aberto. Ali estavam ossos de pessoas que estavam jogadas ali em um campo aberto. E aquela visão era um retrato da situação de Israel na época. Israel havia visto seus inimigos invadir suas terras, destruíram os muros de Jerusalém, colocaram por terra o templo de Jerusalém, o templo do Deus Altíssimo que havia sido construído por Salomão. Havia destruído seus animais, suas plantações, haviam levado seus jovens e seus homens cativos como escravos, e muitos foram mortos ao fio da espada. E aquele vale de ossos secos era o retrato da situação de Israel daquele tempo. E muitas vezes o Espírito Santo, interessante que o Espírito levou Ezequiel para o meio daquele vale. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo às vezes nos leva a situações de caos para gerar uma angústia de mudança que nos tira do conformismo. Deus queria impactar, Deus queria chocar Ezequiel, a fim de que aquela visão trouxesse uma angústia no seu coração, para que ele pudesse entender e compreender a fundo a verdadeira situação de Israel, a verdadeira situação que Israel havia se encontrado. E muitas vezes nós estamos tão anestesiados pela vida, pelas ocupações, pelo nosso afã de resolver coisas, de fazer coisas, de construir coisas, de produzir coisas, que nós esquecemos de olhar ao nosso redor e de ver o caos, muitas vezes emocional, muitas vezes espiritual, muitas vezes existencial, que nós nos encontramos. E talvez esse vale de ossos secos seja o retrato de uma situação que você esteja vivendo em alguma área da sua vida. Talvez esse vale de ossos secos seja a sua vida espiritual. Talvez esse vale de ossos secos seja o seu casamento, seja o seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais. Talvez esse vale de ossos secos seja a sua vida financeira. Talvez esse vale de ossos secos seja o seu ministério, o seu chamado. Talvez esse vale de ossos secos seja a sua vida emocional, seja os seus relacionamentos. Em alguma área da nossa vida nós podemos nos identificar com essa situação que Israel estava passando aqui. Os ossos representavam a situação da nação de Israel devastada pela Babilônia. Muitas vezes nos encontramos em situações em que a esperança parece, mas é no caos que Deus revela o seu poder. No versículo 11, ele disse: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Uma das coisas que o diabo tenta fazer entre nós é semear o pessimismo. É minar com as nossas esperanças. É acabar com as expectativas daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. É colocar em dúvida o poder de Deus em mudar a nossa história. E o que nós temos visto hoje no quadro, no nosso Brasil, na nossa nação, é uma onda de pessimismo terrível. Só se fala de crise, de corrupção, não existe perspectiva política de mudança. E isso tem entrado dentro das igrejas. Existe um pessimismo que tem tomado conta do povo de Deus. Nós temos olhado e nos detido no vale de ossos secos que estão ao nosso redor. Mas Deus está nos dizendo nessa noite: profetiza contra esses ossos secos. Profetiza. O nosso Deus, Ele quer nos renovar a nossa esperança. Lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13,
no final, ele diz que restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Essas 3. Mas a maior delas é o amor. O que nos faz ter esperança, amados? O que nos faz esperar em Deus? Esperança, alguém já disse que é alegria antecipada por algo que ainda vai acontecer. Então, quando eu tenho esperança, eu estou me alegrando antecipadamente por algo que vai acontecer, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha situação, que vai mudar o quadro negativo que eu estou vivendo. E só o amor de Deus é que pode nos renovar a nossa esperança, é que pode ser maior que a nossa esperança. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Jeremias foi outro profeta que viveu esse tempo, que viveu esse contexto que Ezequiel estava vivendo. E ele escreveu um livro chamado Lamentações. E Jeremias levou o título de profeta chorão, porque ele chora esse livro inteiro. Ele disse: os meus olhos estão se derretendo. Eu estou me derretendo em lágrimas pelo meu povo. Jeremias, ele viveu antes do exílio. Ele avisou ao povo que se convertesse seus maus caminhos, senão iriam entrar em exílio. Ele viveu o tempo do exílio. Ele viveu como foi levado, foi um dos que foi levado como escravos durante o exílio. E ele subsistiu ao exílio. E ele profetizou a Deus e viu o livramento de Deus depois dos 70 anos do exílio. Mas Jeremias, no meio do exílio, ele escreveu esse livro de Lamentações. E no capítulo 3 nós vemos a angústia do coração de Jeremias, que muitas vezes se traduz pela nossa angústia em determinadas situações da nossa vida. Olha o que Jeremias diz no capítulo 3. A partir do versículo 14, ele diz: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia, os meus dentes cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias havia chegado no pior estágio que o homem há de chegar. O momento em que ele abre mão da esperança. Quando você perde a esperança, quando você perde a expectativa de que Deus pode fazer algo, de que Deus pode mudar a situação da sua vida, que Deus pode transformar a sua história, o que lhe resta mais? O que te mantém vivo, o que te mantém pulsando ainda é a esperança. Eu estou lendo o livro Os Sons da Fé, de Philip Yancey, e ele fala sobre alguns casos nos campos de concentrações de judeus que sobreviveram no campo de concentração nazista. E ele conta um relato de um judeu que escreveu um livro depois que saiu do campo de concentração, e ele diz: a única coisa que nos fazia permanecer vivo naquele inferno era a esperança. Aqueles que perdiam a esperança de um dia serem libertos, de um dia verem as suas famílias de volta, de um dia voltarem à sua vida normal, eles acabavam se entregando e morriam, definhavam e morriam. Mas a esperança me manteve vivo durante aqueles dias de cativeiro. E a esperança, amados, a esperança não em algo irreal, não em algo ilusório, mas nós precisamos ter esperança naquilo que nos sustenta, que são as promessas de Deus. Amém, amados? Vai existir momentos da sua vida que nada ao seu redor parece contribuir para que a proposta de Deus se cumpra sobre a sua vida. Parece que nada ao seu redor está contribuindo ao seu favor. E a única coisa que vai lhe sustentar em pé são as promessas de Deus. São as promessas do Senhor. E foi essa revelação que Jeremias que disse, no versículo 18, ele disse que já tinha perdido
a esperança. Então, a partir do versículo 19, ele começa a orar ao Senhor. E ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí no versículo 21 ele encontra a chave: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Amém, amados? Não se cerque de pessimismo. Não se cerque de notícias ruins. Não se cerque de rumores negativos. Foque na promessa de Deus. Foque os seus pensamentos e o seu alvo nas promessas de Deus, na expectativa de que o teu Deus é fiel para cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Muitas pessoas estão esperando o Brasil quebrar. Muitas pessoas estão esperando um escândalo, o próximo escândalo dentro das igrejas. Muitas pessoas estão esperando a próxima tragédia mundial. Existem pessoas que se alimentam de negativismo, se alimentam de caos. Mas é nos momentos difíceis que a esperança deve brotar. Porque é nos momentos de caos que Deus é o melhor momento para o avivamento. É no momento de caos que Deus ama revelar o seu poder. Existia um momento menos propício para Moisés nascer do que na época em que ele nasceu. Quando havia sido dado um decreto por Faraó para que se matasse todos os filhos homens hebreus que nascessem. Mas Deus ama ser desafiado pelos nossos inimigos. E foi naquele tempo, naquele momento de caos, naquele momento de dificuldade, que Deus proveu o libertador de Israel. Existia um momento menos propício para José ter sido promovido ao trono de Faraó. José estava jogado, esquecido no fundo da prisão, esquecido por seus amigos, vendido por escravos como por seus irmãos, dado como morto pelo seu pai, preso por uma calúnia da mulher do seu patrão. Parecia que o fim da linha tinha chegado para José. Foi no ápice do caos da vida de José que Deus promoveu a ele e realizou o sonho que ele havia dado. É por isso, amados, que nós não devemos desistir. Você não deve se entregar nunca. Que você não deve se cercar do pessimismo, do negativismo. Não se deve se cercar de ondas, de rumores, de caos. Mas se você está em meio ao caos em alguma área da sua vida, amém. E quando Jeremias teve essa revelação, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Veio a revelação que ele precisava para mudar o seu foco e a sua atitude. E a partir do versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Sabe, amados, não existe melhor momento para um avivamento do que esse que o Brasil está vivendo. Porque é em meio à corrupção que os justos devem ser levantados. É em meio às trevas que a luz tem que ser revelada. É no momento de crise financeira que os fiéis se revelam. É no momento de caos, é no momento de tormenta em que a nossa fé é revelada. Então não existe momento mais propício. Todos os avivamentos da história nasceram em momentos críticos. Um dos maiores avivamentos da história que aconteceu através de John Wesley
Foi no momento onde a Inglaterra vivia o seu pior momento moral, espiritual, social e econômico. E Deus levantou aquele homem para pregar nas praças, nas ruas, e uma geração foi mudada através da oração e da pregação daquele homem. Sabe, amados, nós como cristãos, nós devemos ter a habilidade de achar oportunidades em meio às adversidades. Mas isso nós só podemos fazer quando nós deixamos que a esperança seja viva. Se você perder a esperança e de trazer a memória, aquilo que pode ainda lhe dar esperança, você está perdido. Você está fadado ao fracasso e ao insucesso. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter esperança. Profetiza a esses ossos e diz-lhe: ouvi a minha palavra. Toda restauração genuína é processada através da palavra de Deus. O que é que Deus mandou que o profeta profetizasse aqueles ossos? Ouvi a minha palavra. A igreja do Brasil está vivendo um momento crítico, está vivendo um momento crucial. Os rumos que nós estamos tomando aqui vai definir a nossa próxima geração e o nosso futuro como igreja, como corpo de Cristo e como nação que foi chamada para ser um celeiro de missões para o mundo. E nós estamos no encruzilhado onde nós vamos decidir: ou vivemos um oba-oba, ou vivemos de entretenimento, ou vivemos de conferências e de congressos, ou vivemos de cosquinhas nos ouvidos, ou nós entramos num compromisso de consagração e de sacrifício e de vida no altar e de santidade que o Senhor está nos propondo. E os rumos que a nossa igreja vai tomar a partir de agora vai definir o seu futuro e o futuro da nossa nação. E quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você. Porque nós somos essa igreja. E que rumos tomaremos, queridos? Nós vamos nos aprofundar em Deus, nós vamos mergulhar nas águas profundas de Deus, e isso envolve e implica em mergulharmos na sua palavra e vivermos a sua palavra genuína e verdadeira, o evangelho do reino. Não esse evangelho que os homens florearam e criaram para as suas próprias conveniências. Ou nós assumimos o compromisso de vivermos a palavra como ela diz que tem que ser, ou nós vamos viver uma igreja de modismo, uma igreja de fachada, uma igreja sem poder, sem autoridade sobre o pecado e sobre as forças do mal. Toda restauração genuína é processada pela palavra de Deus. O fato é que você precisa ser restaurado em alguma área na sua vida. Você só vai poder conseguir isso se você mergulhar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque simplesmente conhecer os princípios de Deus não te fazem melhor do que um pecador que está lá fora se embriagando, ou se prostituindo, ou se drogando. O que faz a diferença entre o santo, entre o justo e o ímpio, é a sua obediência aos princípios que ele tem recebido. É a resposta que ele dá àquilo que ele tem recebido. E é por isso que muitas vezes Deus te leva a esse lugar de angústia, para que essa angústia gere um sentimento de inconformidade com a sua vida. E o Senhor está criando essa angústia no coração da igreja brasileira. Amém, amados? Porque o nosso chamado é um chamado para missões, é um chamado para fazer diferença, é um chamado para influenciar gerações inteiras, para influenciar outras nações, para sermos sementes de Deus às outras nações. Não é para vivermos de oba-oba, não é para vivermos somente o circo que muitas vezes nós criamos dentro das nossas igrejas.
Nos evangelhos conta a história de uma mulher que ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, ela estava enferma, havia 12 anos, havia gastado tudo que tinha já com os médicos. E a Bíblia diz que ela, vendo que Jesus ia passando por ali, ela disse: eu vou no meio da multidão, e se eu tocar somente na orla das suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher foi e tocou na orla das vestes de Jesus, e foi curada instantaneamente do seu mal, daquela hemorragia que fazia 12 anos que lhe acometia. E nós vemos um significado espiritual nesse toque das orlas das vestes de Jesus. Lá em Números 15:37, nós vemos uma ordem de Deus que os sacerdotes, Números 15:37, 38, diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não segureis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Amém, amados? O toque daquela mulher nas vestes de Jesus significava isso. Significava se lembrar dos mandamentos do Senhor e o obedecer. Não seguir os desejos do seu coração nem dos vossos olhos, após os quais andavam adulterando. Nós somos essa geração que alcançaremos a cura quando tocarmos nas orlas das vestes do Mestre, quando tocarmos na sua palavra e quando vivenciarmos a sua palavra, porque o viver a palavra de Deus gera cura em nosso coração, estanca com a nossa hemorragia, estanca com a nossa enfermidade, estanca com a nossa fraqueza espiritual, acaba com a nossa imundície. A lei dizia que se alguma mulher naquele estado tocasse em alguém, aquele alguém ficaria impuro. Mas como Jesus veio para quebrar todos os paradigmas, ao invés dele ficar impuro, aquela mulher que ficou pura. E é esse o poder que a palavra tem, queridos. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, quando nós deixamos ela penetrar no nosso coração e ela passa a fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, a cura de Deus vem sobre nós, a restauração do Senhor vem sobre as nossas vidas. Então não há mudança de vida genuína se não passarmos pela palavra de Deus. Toda mudança fora da palavra de Deus, ela é paliativa. Toda mudança que não é gerada pela palavra de Deus, ela é frágil e ela não é permanente. Mas quando a palavra de Deus ela penetra no seu coração e ela passa a viver, quando o verbo de Deus passa a gerar, a ser vida através de você, foi isso que Jesus veio fazer. 1 João diz que ele era o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi a manifestação da palavra de Deus. E é isso que Ele quer que nós sejamos. Que nós sejamos o verbo vivo de Deus. Nós sejamos a manifestação da palavra de Deus. As pessoas estão cansadas de discursos. Estão cansadas de sermões. O maior sermão é a sua própria vida. É o seu testemunho. É a mudança que essa palavra causa de dentro para fora em você. Não de fora para dentro, mas essa metamorfose, essa metanoia que muda você por dentro e faz você mudar a sua natureza pecaminosa por uma natureza santa. Amém, amados? É por isso que Deus disse ao profeta: profetiza aos ossos, ouvi a minha palavra. Você quer restauração em alguma área da sua vida? Ouça a palavra de Deus, mas não fique somente no ouvir. Pratique essa palavra. Obedeça fielmente essa palavra. Essa geração, Deus está levantando uma geração apaixonada pela palavra de Deus. Uma geração que come a palavra de Deus. Uma geração que ama a palavra de Deus. Uma geração que ama o louvor e a adoração, mas esperam com expectativa a ministração da palavra, porque querem se alimentar daquela palavra. Amém, amados? Nós vivemos um tempo em que nós atraímos os nossos jovens com luz, com gelo seco, com música, com movimentos.
Mas acabou esse tempo, glória a Deus. Os nossos jovens hoje estão querendo palavra. Os nossos jovens estão querendo revelação de Deus, estão querendo ouvir a voz de Deus, estão querendo ouvir Deus falando aos seus corações. E isso não é outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus mudando essa geração para algo que Ele vai fazer nesses próximos dias. Amém, amados? Glória a Deus. Toda a vida de Deus é ativada pelo seu Espírito. Ele disse: ouvi a minha palavra, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Toda a vida de Deus é ativada pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Essa expressão pairava no hebraico quer dizer como uma galinha choca os seus ovos, como uma galinha choca os seus pintinhos, assim o Espírito Santo estava sobre a terra. Sabe, amados, se há um caos na sua vida, se o seu casamento está à beira do fracasso, se os seus filhos, você tem achado que tem perdido o controle, se o seu relacionamento com seus pais está um desastre, não perca a esperança. O Espírito Santo de Deus está gerando a vida de Deus sobre você, e essa história vai ser mudada, esse quadro vai ser transformado. É por isso que eu creio nessa nação, eu creio no Brasil, eu creio, amados, eu creio. Enquanto muitos esperam um desastre maior, eu creio na misericórdia de Deus sobre nossa nação. Eu creio que o Espírito Santo está ouvindo o clamor dos seus intercessores, do seu remanescente, e o Espírito de Deus está gerando vida sobre a nossa nação, tal qual uma galinha choca os seus ovos, e essa vida brotará de Deus, em nome de Jesus. Eu creio no mover de Deus nessa geração. Eu creio no grande avivamento de Deus que está por vir. Eu posso ouvir o barulho do vento vindo de Deus. Eu posso ver uma nuvem do tamanho da mão do homem, e ouço o barulho de grande chuva sobre nossa nação, que varrerá todas as outras nações da terra. Eu creio no último grande derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a sua igreja. Eu creio na grande última colheita de Deus. Eu creio que o céu será muito mais populoso do que o inferno. Eu não acredito que Deus vai perder para o diabo. Eu creio que o céu será mais populoso do que o inferno, queridos. E nós somos essa geração que será responsável por povoar o céu e esvaziar o inferno. Amém, amados? Isso começa dentro da casa de cada um de vocês. Começa no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Quando você tiver em mente quem você é em Deus e qual a sua missão aqui nessa terra, os seus valores serão mudados, os seus propósitos serão transformados, o seu foco será totalmente mudado, e você vai resgatar quantas vidas forem possíveis pela oração, pelo amor, pela misericórdia, pelo serviço e através do seu testemunho. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Creia na esperança de Deus que pode mudar a sua história, de que pode mudar esse quadro, de que pode transformar esse caos em luz. Porque quando o Espírito gera, a palavra traz a luz. O Espírito estava gerando e a palavra trouxe a luz, e Deus disse: haja luz, e houve luz em meio àquelas trevas. Amém, amados? Basta uma palavra de Deus sobre a sua vida e esse quadro vai ser mudado. Essa situação vai ser transformada. Esse caos, essas trevas se transformarão em luz. Porque Deus é possível fazer isso, queridos. Era isso que Deus estava querendo mostrar a Ezequiel naqueles dias. Olha, esse cativeiro de Israel pode parecer o fim da história de vocês, mas eu não desisti de vocês. Eu ainda sou Deus, eu ainda estou no controle, eu tenho misericórdia, e as minhas misericórdias se renovam a cada manhã sobre o meu povo, e eu zelo por cumprir a minha promessa sobre a sua vida. Mas Deus, eu olho para o lado, não há nada que me traga esperança. Existe algo que pode te trazer esperança: as promessas de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você tem promessa do Senhor sobre a sua vida, se apegue a ela.
Se apegue, não desista, não duvide, creia no Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é Senhor sobre sua casa. Deus, Ele zela por cumprir a sua palavra sobre a sua família, sobre os seus. Nenhum dos seus filhos se perderão. Nenhum. Porque eles é a promessa do Senhor sobre a vida deles. E por mais que o diabo tenha sede deles, o Espírito Santo de Deus está gerando vida sobre a vida deles. Seu marido de coração duro, incrédulo, que não quer saber de Deus, está chegando a hora dele, vai chegar a hora dele. O Espírito Santo de Deus está gerando vida sobre ele. Enquanto você ora, o Espírito Santo de Deus gera vida. E quando a palavra de Deus for liberada, ele disser: haja luz, haverá luz naquelas trevas. Você serve ao Deus que não conhece a palavra impossível. Ele rasgou, ele apagou, ele jogou fora essa palavra do seu dicionário. Para Deus não existem impossíveis, mas para Deus tudo é impossível. Aquilo que é impossível para você, para Deus é altamente possível. E uma prova disso é você estar aqui nessa noite. Olha para o seu passado, olha por quantas vezes você tentou fugir de Deus. Olha quantas vezes você tentou abandonar o caminho de Deus, tentou se afastar do propósito de Deus. E olha onde você está. Por tantas vezes você se entregou ao pecado, se entregou a prazeres mundanos, se entregou a uma vida dissoluta e longe do propósito de Deus. E olha onde você está hoje. Olha onde Deus te trouxe. E se você está aqui, eu vou repetir o que eu disse alguns domingos atrás. É porque você quer Deus, é porque você quer compromisso com a palavra de Deus. Porque nós não pregamos palavra para fazer cosquinha nos ouvidos de ninguém, nem para atrair ninguém. Nós pregamos a palavra como ela tem que ser pregada. Nós pregamos a palavra que é a verdade de Deus, que quando nós comemos é doce, mas quando chega no nosso ventre é amarga, como o livro que João comeu. Nós não pregamos para você sair alegre com o pregador, mas nós pregamos para você sair triste com você mesmo. Nós não pregamos para você dormir e ter uma noite tranquila. Nós pregamos para que o Espírito Santo te incomode e não te deixe dormir. Até que você se inconforme com essa vida que você tem levado, com esse comodismo, com essa zona de conforto que você tem vivido. E se você tem vindo domingo a domingo após aqui ouvir esse tipo de palavra, é porque eu creio que você quer de Deus, você quer as águas profundas de Deus. Então o convite é profundo. O convite é para mergulharmos juntos, queridos. E se nós conseguimos mergulhar e atingir as águas fundas que Deus tem para nós, ninguém nos segura mais, amados. Ninguém nos segura mais. Amados, se nós começarmos a viver aquilo que Deus tem para nós, e Deus começar a cumprir todas as promessas que Ele já deu através para o nosso ministério, para as nossas vidas, amados, eu nem imagino onde que nós vamos viver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é a esperança que deve nortear o seu coração e a sua vida, queridos. O salmista diz: eu não me atemorizo com as más notícias. E Jeremias disse: eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Existem pessoas que são reféns do pessimismo, reféns de más notícias. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que ama aqueles jornais sensacionalistas, que pegam um caso de um sequestro, de um estupro, de uma morte, e ficam mastigando aquilo ali durante horas e horas e horas, e a pessoa na frente da televisão engolindo aquele lixo, engolindo aquela notícia de um feito do diabo. Não valorize os feitos do diabo, valorize aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus vai fazer. Não dê ibope a Satanás. No meio do caos, Deus fala conosco e nos ordena a profetizar o seu milagre. Aleluia.
Uma vida no Espírito nos dá autoridade sobre as circunstâncias, queridos. Toda a vida de Deus é ativada pelo seu Espírito. E uma vida no Espírito nos dá autoridade sobre as circunstâncias. Não há circunstâncias que derrote ou derrube ou tire do propósito alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se move pela força das circunstâncias, mas ele se move pela sua fé, pela sua esperança, pela sua confiança no Deus que ele serve e no Deus que é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas. Deus nos chamou para reinar. Deus nos chamou para governar na terra. Você diz: pastor, mas eu venho de uma família humilde, de uma família pobre, de uma família pequena. Como eu vou governar? Como eu vou reinar? Jesus disse que o reino de Deus, alguns dirão, está ali, mas o reino de Deus está dentro de você. Esse reino poderosíssimo, esse reino devastador, esse reino que põe ao chão as obras das trevas, está dentro de você, queridos. Faraó estava no trono, mas quem governava era José. Nabucodonosor estava no trono, mas quem governava era Daniel. Amém, amados? Herodes estava no trono, mas quem governava era Jesus. Faraó estava no trono, mas quem governava era Moisés. O reino de Deus está dentro de mim e de você. E o Espírito Santo de Deus nos faz gerar esse governo e esse domínio sobre as circunstâncias e sobre aqueles que estão contra nós e aqueles que vêm contra nós. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem autoridade sobre as adversidades da sua vida. Você tem autoridade para dizer ao mar: acalma-se, e aos ventos cessa. Você tem autoridade para definir aquilo que te abala, aquilo que te põe por terra, aquilo que vai te derrubar ou te derrotar. Amém, amados? E Deus começa um processo de restauração naqueles ossos. Porque Deus, Ele não se alegra com o caos. A Bíblia diz em Isaías que a terra não foi feita para viver em caos, sem forma e vazia. E a terra estava sem forma e vazia, Gênesis 1:1, e Deus disse: eu vou mudar isso aqui. Eu não fiz a terra para ser desse jeito. E Ele mudou através da sua criação. Assim é com a minha vida e a sua vida. Deus não nos fez para viver um caos. Deus nos fez para viver um ambiente de glória. Deus nos fez para viver a vida dEle e a vida abundante que Ele tem para nós. Amém? É por isso que quando Ele vê um vale de ossos secos, Ele quer restaurar, e o desejo dEle é mudar aquela história. E dentro do processo da restauração de Deus, começou, Ele disse: profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que ossos se juntaram contra os ossos. Houve muito barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntava cada osso contra o seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Porém, tendões sobre vocês. Tendões fala sobre ligadura, sobre ligação. A vida de Deus nos traz uma aliança. A restauração de Deus passa por você através de alianças. Nós precisamos estar ligados a pessoas e ligados a Deus. O Espírito de Deus, Ele trata e Ele move-se através de relacionamentos. E através de relacionamentos que nós somos curados e restaurados, e que nós cumprimos o propósito de Deus. É através de relacionamentos que nós somos usados por Deus, que nós ministramos através dos dons e dos talentos que Deus nos deu. É por isso que não há restauração fora da igreja. Você que é restaurado pelo Senhor, faça alianças espirituais. Esteja em primeiro lugar enxertado na videira. Como diz João 15,6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. A igreja do Senhor Jesus, com todos os seus defeitos e com todas as suas falhas, porque é uma instituição humana, e onde o homem entra, ele leva seus defeitos e suas falhas,
ela ainda é o instrumento de Deus para a restauração da vida do homem. Ela ainda é o instrumento de Deus para levar você a cumprir o propósito dele. Ela ainda é o instrumento de Deus para estabelecer o reino na terra. É por isso que você precisa ter alianças espirituais. É por isso que você tem que ter comunhão com o corpo de Cristo. Você quer ver uma pessoa esfriar espiritualmente e fugir do propósito do Senhor? É quando ela deixa de congregar. É quando as suas alianças com o mundo são mais fortes do que as suas alianças dentro da igreja. É quando a sua ligação com os relacionamentos de pessoas do mundo são mais fortes do que com as pessoas da igreja. Ah, pastor, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de ir para a igreja. Com quem você tem andado? Quais são os seus relacionamentos? Quais são as suas alianças? Quem tem sentado à sua mesa? Quem tem comido com você? Quem tem falado aos seus ouvidos? Existe um ditado mundano que diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E eu vou mais além. E eu te direi em quem tu te tornarás. É no corpo de Cristo que você é tratado. É no corpo de Cristo que você é curado. É no corpo de Cristo que você é restaurado. É no corpo de Cristo que você é edificado. É no corpo de Cristo que você é santificado. É no corpo de Cristo que você é habilitado. É no corpo de Cristo que você é amado, que você é servido, que você é pastoreado, que você é discipulado, que você é aconselhado. E quanto mais longe da videira você estiver, mais suscetível à queda e à morte espiritual você se encontrará. Nós temos um mecanismo para lhe aproximar desse envolvimento com o corpo, que se chama as células. E eu acredito que você que é líder de célula e auxiliar de líder de célula, se prepare para o desafio de retomar a sua célula nesse mês de fevereiro. E eu quero dizer a você que faz parte de uma célula: leve a sério a sua célula. Leve a sério a comunhão com seus irmãos no seu pequeno grupo. Porque a célula é o menor organismo de uma estrutura de um corpo. E é na célula, quando nós subdividimos, que nós estamos mais perto uns dos outros, que nós somos notados, que nós podemos compartilhar, que nós podemos orar e pedir oração, que nós podemos ser ajudados, ser pastoreados, ser aconselhados. É na célula que a sua fé é consolidada. Você que não faz parte de uma célula ainda, procure uma célula urgentemente, para que você possa fazer parte, em nome de Jesus. Existem pessoas que vêm na igreja e dizem: eu não tenho amizade, eu não tenho amigos. E você vai ver, você frequenta alguma célula? Não. Existe uma estatística que para que pessoas se firmem na igreja, ela precisa ter pelo menos 7, fazer amizade com pelo menos 7 pessoas. E a célula é o ambiente ideal para esse estreitamento de relacionamento, esse estreitamento de alianças. Aquele que caminha sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Que é melhor serem 2 do que 1, que quando um cair, o outro levanta. Salomão diz em Provérbios 18: aquele que busca isolar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque Salomão era muito sábio, ele usava umas palavras rebuscadas de vez em quando. Mas eu traduzo isso: aquele que procura se isolar é burro. Ele usou: insurge-se contra a verdadeira sabedoria, mas é burro. Traduzindo, curto e grosso, é burro. É burrice, amados. Ah, mas tem muita gente com defeito, muita gente falsa, muita gente orgulhosa, muita gente metida. Amados, a igreja é um vale de ossos secos, onde a palavra de Deus está sendo profetizada, a fim de que eles tenham vida, a fim de que ossos se juntem com seus ossos, a fim de que os tendões liguem uns aos outros, a fim de que eles se formem o grande exército que Deus quer que sejamos. Se você procurar perfeição na igreja, você não vai encontrar nunca. E no dia que você encontrar a igreja perfeita, no dia que você botar os pés nela, ela deixou de ser perfeita, porque você é cheio de defeito. Amém, amados? Então a primeira parte do processo é colocar tendões sobre nós.
Sozinhos nos tornamos fracos e indefesos, mas ligados em Deus nos fortalecemos. Não negligencie a sua igreja, não negligencie a comunhão com os irmãos. Estabeleça relacionamentos firmes, alianças seguras espirituais. Alianças com pessoas que te levem para cima, que te elevem. Alianças com pessoas que sejam mais espirituais que você, que sejam mais maduras que você, que tenham mais para dar para você. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, ele diz: farei crescer carne sobre vós. A carne sobre os ossos e sobre os tendões, ela começa a dar forma ao corpo humano. O seu corpo ele é definido pelo volume de carne que você tem. Alguns são mais volumosos, alguns menos, né? E eu creio que nessas carnes estavam também envolvidos os músculos. E eu ligo isso ao crescimento. Nós somos criados para o crescimento. Crescer em tudo é uma ordem da palavra de Deus. Amém? É necessário crescermos em Deus para desfrutarmos o que Ele tem preparado para nós. Em Gálatas 4, Paulo está falando à sua igreja. E ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. O herdeiro, enquanto ele é pequeno, ele é dono de todas as riquezas do seu pai, é ou não é? Mas ele pode tomar posse daquela riqueza? Por quê? Porque ainda é menino. Somente aqueles que crescem e amadurecem podem assumir a herança de Deus para suas vidas. Somente aqueles que têm maturidade espiritual podem assumir o posto, a posição que Deus tem preparada para você. Somente aquele que busca o crescimento espiritual e chega à estatura de varão perfeito, à estatura de adulto, é que pode ser usado pelo Senhor. É que pode desfrutar da herança e das promessas de Deus sobre a sua vida. Somente adultos geram filhos. E você foi chamado para gerar filhos, amém? Para formar famílias de Deus. Crianças não geram filhos. E infelizmente nossas igrejas, a igreja brasileira está cheia de berçários, de pessoas que decidiram não crescer. Porque existe coisa melhor do que a infância, amados? Você não está preocupado em pagar a conta, você não tem responsabilidade nenhuma. Você acorda de manhã, a única coisa que você pensa é comer e brincar, assistir desenho, né? Eu tenho 3 crianças lá em casa e eu sei como é. Eu já fui criança também, não faz muito tempo não, mas eu já fui. E eu sei como é isso. E existem pessoas que se acomodam nisso. Porque elas sabem que quando deixarem de ser crianças, elas não vão ser mais paparicadas. Não vai ter ninguém mais dando mamadeira. Não vai mais ninguém trocando suas fraldas, limpando suas sujeiras. Elas vão ter que andar com as suas próprias pernas. Vão ter que assumir as suas próprias responsabilidades. Vão ter que pagar as suas próprias contas. E é por isso que é difícil decidir crescer. Mas o crescimento é o propósito de Deus para cada um de nós. Cresçamos em tudo, diz a palavra de Deus. O desejo de Deus não é uma grande família de muitos bebês espirituais, não. Mas é de uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, amados? Paulo dizia, quando eu fui menino eu fazia coisas de meninos. Agora que eu sou grande, eu acho como um maduro. E a eterna infância tem acometido nossas igrejas. Existe coisa pior do que um caba grandão com atitude de criança. E com tudo. Acaba com 50 anos assistindo Chaves, rindo do Chaves. É porque hoje em dia os desenhos são outros, né? Essa semana eu peguei uns vídeos dos 3 Patetas no YouTube.
E botei para Ana Laura e Otávio assistir. Disse, olha, vamos assistir esse filme aqui, que era do tempo de papai. E eles começaram a assistir, eles não aguentam. No meio do filme eles disseram, ô pai, tira pai, tá muito chato isso, pai. Eu morrendo de rir no negócio. Eles disseram, não pai, eu não aguento mais, pai, tira esse negócio, tira esse negócio. Eu disse, mas no meu tempo era tão engraçado. Nós somos chamados para crescer, amém, amados? Cresça em Deus. Cresça para cumprir o propósito de Deus na sua vida. O crescimento faz parte da restauração de Deus para a sua vida. Amém, amados? O amadurecimento espiritual faz parte da restauração da sua vida. Muitas das suas enfermidades emocionais serão curadas com o seu amadurecimento espiritual, com a sua maturidade espiritual. Muitas birras, egoísmo, muito de se achar que é o centro das atenções, muita possessão, isso tudo vai embora quando chega a maturidade. Então cresça, deixa Deus fazer crescer a carne e os músculos em você. Cresça através da palavra, através do relacionamento com Deus. Queira viver experiências novas com Deus. Queira assumir responsabilidades no reino de Deus. Você tem que entender que a igreja foi feita para ser servida e não para servir você. Esse é o grande problema. As pessoas chegam na igreja para que a igreja lhes sirva, quando nós é que temos nos colocado à disposição de servir a igreja, amados. Queremos ser paparicados, queremos ser cuidados, queremos ser supridos. O grande problema é que nós nos colocamos na situação de consumidores e não de provedores. E você não foi chamado para ser um consumidor, você foi chamado para ser um provedor. Deus, ele não quer somente te dar o pão, ele quer te dar a semente, para que você semeie na terra e colha o trigo e produza pão para dar a outras pessoas também. Amém, amados? E em terceiro lugar, ele diz, sobre vós estenderei pele. A pele fala sobre proteção, sobre cobertura. É necessário uma cobertura espiritual para ajudar no processo de cura e transformação de Deus na sua vida. Amados, nós vivemos num mundo em que as pessoas são arredias a qualquer tipo de autoridade. Porque o modelo de autoridade que nós temos é corrupto, é agressivo, é manipulador, é explorador. E nós entramos dentro da igreja com essa mentalidade arredia. Eu abrir meu coração, minha vida para alguém, não abro de jeito nenhum. Eu estar recebendo ordem, estar recebendo conselho de ninguém, que nada. E nós acabamos desprezando o princípio da autoridade e da cobertura espiritual sobre nossas vidas. Mas nós precisamos entender que cobertura espiritual talvez não seja bem essa expressão cobertura, porque cobertura espiritual não é alguém sobre você, mas alguém do seu lado. Não é um manipulador, mas um orientador. Nós precisamos estar debaixo de pessoas mais experientes que nós, de pessoas que caminharam mais do que nós, de pessoas que viveram mais do que nós. E o grande problema da igreja é que ela tem jubilado os velhos. Ela tem desprezado as pessoas mais experientes. Tem trocado pela força da juventude. Mas a força da juventude tem que estar aliada com a experiência dos mais velhos. Amém, amados? E essa junção torna uma igreja poderosa. Mas nós jovens, mais jovens, nós precisamos nos colocar
em submissão à experiência dos mais velhos. Precisamos, no mínimo, respeitar a vivência de quem já andou mais do que nós, de quem viveu mais do que nós. E esse é um princípio de cobertura espiritual que nós precisamos ensinar na igreja. Se nós podíamos estar fora dessa cobertura aqui, nós estaríamos no sereno. Se chovesse, nós nos molharíamos, se não houvesse essa cobertura nos protegendo. 1 João 5,18 diz: mas o que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em Deus estamos guardados e protegidos, debaixo das suas asas estaremos seguros. Em Efésios, Paulo diz que Deus, Ele deu dons aos homens, e Ele instituiu na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos, a fim de que eles cumpram o seu propósito em Deus. Deus instituiu ministérios na igreja para nos orientar, para nos cobrir, para nos proteger, para nos levar a caminhar caminhos que nós não conhecemos, mas que eles já caminharam e conhecem mais do que nós. Se você não reconhecer essas autoridades, se você não levar em consideração os conselhos e as direções que essas coberturas espirituais lhe trazem, você corre um sério risco de se perder no caminho, de tomar decisões erradas. Amém, amados? E por fim, porém em vós o Espírito, e vivereis. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Qualquer processo que tente nos restaurar sem o Espírito de Deus é paliativo e ineficaz. Você pode passar por cura interior, você pode passar por aconselhamento, você pode fazer encontro com Deus, veredas, você pode fazer o que quiser, mas se você não tiver uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, a fim de que mude a sua natureza almática para a sua natureza espiritual, você nunca vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. A questão é que nós estamos muito na esfera da alma, das emoções, dos sentimentos. Eu sou movido por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu acho, por aquilo que os meus olhos humanos me trazem como perspectiva. Mas quando eu mergulho no Espírito de Deus, eu perco toda visão humana, natural e carnal das coisas, e passo a ter uma visão amplamente espiritual das circunstâncias e das pessoas que me cercam, e me passam a levar a ter atitudes e decisões anormais para a minha vida em tempos normais. Amém, amados? Nós somos chamados para andar no Espírito e viver no Espírito. E isso implica em abrir mão dos nossos achismos, dos nossos sentimentos e daquilo que e muitas vezes das nossas próprias crenças. Infelizmente a igreja evangélica, felizmente ela nos ensinou muitas coisas, mas ela não nos ensinou tudo. Infelizmente nos ensinou algumas coisas erradas. E agradar a Deus através da nossa religião foi uma dessas coisas que ela fez. Achar que eu sou salvo porque eu faço parte de uma igreja evangélica, isso foi um grande engano e uma grande mentira que nos foi contada. Todos os salvos serão aqueles que andam no Espírito de Deus, que são dirigidos pelo Espírito de Deus, aqueles que andam pelo Espírito de Deus. Como diz João, todo aquele que é do Espírito, que tem o Espírito de Deus, tem convicção de que é filho de Deus. Você é filho de Deus? Então a sua alma não lhe governa mais. O Espírito Santo de Deus é quem deve dirigir a sua vida. O seu julgamento não está mais em voga,
mas os olhos da compaixão e o amor de Deus para as pessoas mais indignas estarão presentes na sua vida. Você é filho de Deus, a sua perspectiva humana está anulada. Você vê as circunstâncias e as pessoas sob a ótica de Deus. Você profetiza onde não há vida. Você é capaz de ter esperança quando ninguém mais espera nada. Você é capaz de crer quando ninguém mais crê. Você é capaz de ver onde ninguém mais vê. O milagre só virá quando o Espírito vir sobre nós e tomar o controle de nossas ações. A palavra de Deus diz que quando ele profetizava, ele disse: profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Senhor quer nos restaurar a fim de formar um poderoso exército de adoradores que trarão a realidade do seu reino para essa terra. Amém, amados? Nós estamos na caverna de Adulão, sendo treinados pelo Senhor, sendo forjados pelo Espírito Santo de Deus e por sua palavra, a fim de que nos tornemos os valentes de Davi. Amém? A fim de que essas pessoas endividadas, em aperto e amarguradas de espírito se transformem num grande exército a serviço do Rei. Deus, ele é perito em transformar o vale de ossos secos num exército poderoso. Esse Deus, ele pode transformar essa situação da sua vida em glória. Pode transformar essa maldição em bênção. Pode transformar esse caos em um ambiente de luz. Pode transformar essa crise em uma oportunidade da sua glória ser revelada através da sua vida. Todos estão dizendo: esse ano vai ser pior, esse ano vai ser mais aperto, esse ano vai ser mais crise, esse ano vai ser terrível. E eu profetizo sobre a minha vida: esse vai ser o melhor ano da minha vida até hoje. Vai ser o ano de maior prosperidade, porque a minha vida não está baseada nos recursos desse mundo e no curso desse mundo. A minha vida está baseada no curso do céu, e o céu não está em crise. Amém? O governo do céu não é corrupto, o governo do céu não se endivida, o governo do céu não perde o passo. O governo de Deus é justo e é fiel e é verdadeiro para todos sempre, e é debaixo desse governo que eu vivo. Amém, amados? Por isso que eu digo aos meus vale de ossos secos: ressuscita, profetizo vida sobre você, e o vento de Deus vem sobre os quatro cantos e sopra e restaura a vida. Amém, amados? Glória a Deus. Queria convidar você a ficar em pé, dos quatro cantos, e sopra e restaura a vida. Amém, amados? Glória a Deus. Queria convidar você a ficar em pé.